E aí, pessoal, estou com uma questão 148 do Enem. É uma questão muito show aqui, né? Porque a gente usa algumas coisas assim diferentes, uma análise bem mais complicada, né? Quanto mais uma questão complicada, mais a gente acha ela bela, né? A resolução. Então vamos ver aqui como é que procede para resolver, né? Pode demorar até um pouco, mas vamos lá, né? Então, para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A de temperatura mais elevada fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B de temperatura menos elevada. Aí, nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles então é 30, 40, 45, 60 ou 68. Então vamos lá, né? Então a questão diz que eu tenho dois pontos, né? O ponto A e B. O ponto A é um foco e o ponto B também é um foco. Então, e a diferença entre eles é que o A é mais quente que o B, né? Então, vamos fazer aqui o desenho. Então, eu vou usar o plano cartesiano aqui. Então, no plano, eu vou colocar o foco A na origem. E o outro, o B, eu vou colocar a 30 metros da origem. Né? Ou seja, o ponto B é o ponto 30, 0, né? As coordenadas dele. Agora, vamos identificar aqui a regra. A regra, disso na questão, é que os bombeiros, né, decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B. Né? Então, a distância de um ponto ao A sempre do ponto que o bombeiro está até o ponto A, sempre é o dobro da distância desse mesmo ponto ao ponto B, né? Então, se eu pegar um ponto aqui, vamos supor que esse ponto aqui obedece a essa regra. Então, a distância dele até o B e a distância dele até o A são essas linhazinhas aqui. Então, vamos observar. A gente vê que a distância aqui é 2D, né? E aqui é D. Se a distância do P até o B for D, então a distância do P até o A vai ser 2D, né? Vai ser o dobro. Então, eu vou fazer uma função aqui para identificar isso, né? Fazer uma equação, na realidade. Então, o ponto P, eu vou representar por x e y. O ponto A vai ser 0, 0. O ponto B já é o 30 e o 0. Então, a distância do ponto P ao ponto A é igual ao dobro da distância do ponto P ao ponto B, né? Então, pela fórmula da distância de dois pontos, a gente vai chegar, né, a uma conclusão, a um lugar geométrico que obedece sempre essa regra. A gente chama de lugar geométrico, né, por definição matemática. Então, a distância do P ao A vai ser a raiz quadrada, né, da diferença das variáveis, das abscissas, né, de P e de A. Então, a abscissa de P é x, menos a de A, que é 0 ao quadrado. E a distância e as ordenadas do ponto P é y e a do ponto A é 0, porque o A é o 0, 0, né? Então, essa fórmula aqui, a raiz quadrada disso. Então, agora a gente aplica, né, a mesma regra aqui desse lado. Então, a distância do P ao B é a raiz quadrada
é da abscissa de P, que é x, menos a abscissa de B, que é 30. Né? 30 por quê? Porque disse lá na questão que a distância entre os dois focos era 30 metros, né? Eu esqueci de explicar isso. Mas é 30 metros, né? Então, por isso que a gente localizou o A na origem e o B a 30, a distância de 30, né? Da origem. Né? Então, agora, vamos fazer a diferença aqui entre as ordenadas de P e de B. Então, vai ser y menos 0, né? Ou seja, eu peguei o x aqui, menos o 30. Eu peguei o y menos o 0, né? Então, vamos lá. Desenrolar essa fórmula aqui. Então, eu posso levar ao quadrado dos dois lados, aí ficar só o x ao quadrado aqui, né? Mais o y ao quadrado. Aqui vai ficar 4, né? 2 ao quadrado, estou levando ao quadrado dos dois lados. E aqui vai eliminar a raiz. Então, vai ficar o quê? X menos 30 ao quadrado mais y ao quadrado, né? Aqui eu fecho o colchete. Aí vamos abrir essas contas aqui. Então, vai ficar x ao quadrado, y mais y ao quadrado igual a 4. Aqui vai ficar x ao quadrado. A diferença ao quadrado é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Então, vai dar 60x mais, aqui, o quadrado do último dá 900, né? Mais y ao quadrado. Então, multiplicando aqui, eu vou ter 240x mais 3.600, né? Mais 4y, né? Que x ao quadrado mais y ao quadrado. Vou passar esse x ao quadrado para o outro lado, esse y ao quadrado para o outro lado. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 4, né? X ao quadrado menos x ao quadrado. Então, vou colocar logo a resposta aqui, vai ficar 3x ao quadrado, né? Vai ficar negativo, né? Então, vai ficar 3x ao quadrado, né? Mais 3y ao quadrado menos 240x. Né? O que aconteceu que eu multipliquei assim, né? Isso aí multiplicando. 240x mais 3.600 igual a 0. Então, agora eu vou organizar essa equação. A gente vê aqui que eu posso dividir por 3. Eu vou dividir por 3 justamente para obter uma equação de uma circunferência, né? É o assunto de geometria analítica. Então, dividindo por 3, cada lado eu vou ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado aqui. Dividindo por 3, o 240 dá 80, né? 80x. Dividindo por 3 aqui dá 1.200, né? Igual a 0. Agora eu vou completar quadrados aqui. Eu vou organizar aqui, né? Para completar o quadrado, eu divido essa parte aqui completamente de quadrado, produz notáveis, né? Vocês estudem aí. Divido essa parte aqui por 2 e eleva ao quadrado. Então, dividindo por 2, né? O coeficiente vai ficar 40 ao quadrado aqui, né? Agora, eu repito o y aqui. Vamos continuar aqui
colocando esse 1.200 para esse outro lado, eu vou ficar com o negativo de 1.200. Mas, né, a parte que eu acrescentei o 40 ao quadrado aqui, desse lado da igualdade, então eu vou acrescentar do outro lado também. Agora eu já posso organizar essas três primeiras partes, vai ficar x menos, né, 40 ao quadrado. Você pode verificar que x menos 40 ao quadrado vai dar exatamente nessa parte aqui de cima, né? Mais y ao quadrado igual a 1.200, né? 40 ao quadrado dá 1.600, certinho. Então, eu vou obter aqui abaixo x menos 40 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 400. Ao 400 é a mesma coisa que 20 ao quadrado, né? E eu tenho aqui, quando eu observo, né, justamente a equação de uma circunferência de raio 20. É o lugar geométrico dos pontos que satisfazem aquela regra, né, da distância do ponto P ao A ser o dobro, né, da distância do ponto P ao B. Então, desenhando aqui, eu vou chegar justamente a uma circunferência, né, que vai satisfazer essa regra. A circunferência vai ser assim. Aproximadamente isso, né? A gente não é perfeito para desenhar esse desenho da circunferência bem descrita. Então, essa parte aqui a gente apaga. Né? Ali foi apenas uma suposição, né? Do ponto P está ali, mas agora a gente já sabe como é. Quais são os pontos B que satisfazem essa regra. Então, eu vou fazer aqui, vamos lá. Então, circunferência de raio 20, né? Então, eu tenho aqui a circunferência tem raio 20 e centro no 40, né? O centro dela, esse ponto aqui, esse ponto aqui. Então, o centro dela é 40 e 0 e o raio dela é igual a 20. Então, eu vou colocar um pouco mais para cá, né, o ponto B, e o 40 vai ser justamente aqui, que é o centro da circunferência, né? Então, aqui vai ser o 40 e 0. E aqui vai ser o 30 e 0. Esse ponto aqui, como o raio dela é 20, então vai ser 40 mais 20, vai ser o 60 e 0. E esse ponto aqui, o raio também é 20, então vai ser o centro, né? Menos o raio. Então vai ser o ponto 40 menos 20, que dá 20, né? Vai ser 20 e 0. Ponto de interseção da circunferência com o eixo X, né? Então, a circunferência aí satisfaz, né, os pontos B. Então, qual a maior distância, né, entre dois pontos P, né? Aí eu tenho todos os pontos P. Então, a maior distância é justamente o diâmetro, quando os pontos P são os extremos do diâmetro. Você pode supor aqui, né, que o bombeiro está aqui e está aqui, né? Maior distância entre eles. Então, é 60, né? Menos 20. 60 menos 20 é a maior distância, né? Então, pode ter um bombeiro aqui. O bombeiro 1 está aqui, o bombeiro 2 está aqui. Né? Então, pode ser qualquer lugar aqui, mas só que sendo extremos de um diâmetro. Então, como esse ponto aqui, esse segmento aqui, ó, verde, é um dos diâmetros, né? Já satisfaz, né? E vai ser 40. Então, 40 metros é a maior distância que entre eles, né, de modo a obedecer aquela regra. Então, essa questão aqui foi um pouco complicada, mas ela é muito interessante. Né? Por isso que
Ela foi show demais. Então é isso, pessoal. Até a próxima aí. Deu certo aí. Então vamos ver a alternativa, né? A alternativa foi a alternativa B. A alternativa B que satisfez a nossa questão, as informações enunciadas.